bem-vindos ao nosso podcast Então Militão. Aqui você debate, aprende temas relevantes, temas que estão em pauta na nossa vida cotidiana. E hoje o tema em foco é a depressão. Depressão que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela é evidenciada por algumas características, alguns sintomas, tais como baixa estima, tristeza profunda, outros fatores aí que nós estaremos abordando. E o nosso convidado desta semana é o nosso amigo Dr. Paulo Leite, médico psicanalista, médico do PSF, Programa de Saúde e Família, atuando por mais de 20 anos na UBS de Jardim Natal, médico regulador da Central de Vagas e também aí um dos especialistas em saúde mental. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Militão. Obrigado a todos. A oportunidade é sempre bacana a gente poder falar, né, sobre um tema tão importante, tão impactante na nossa sociedade. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo tentar contribuir para esclarecer dúvidas, né? É um tema muito vasto, é um tema muito amplo, que a gente possa poder falar e contribuir para as pessoas possam compreender um pouco mais sobre isso e a importância do tratamento, né? Várias alternativas que a gente tem. É um prazer e vamos fazer um bate-papo aqui para contribuir com isso tudo. E você, internauta, é o nosso convidado. Dr. Paulo Leite, a depressão, ela é responsável por incapacidade de muitas pessoas em todo o mundo. Já citamos aí alguns números. Primeira pergunta para o senhor: qual é a causa principal da depressão? Você está fazendo uma pergunta bastante abrangente, bastante ampla, né, Militão? Nós temos que ver o ser humano na sua condição, né? O ser humano, na verdade, é um todo biopsicossocial, né? Nós temos um corpo, nós temos um biológico, nós temos um psique, que é a nossa atividade mental, nossa vida de relação, né? Seja na família, seja no trabalho, seja na nossa sociedade. Nós temos a sociedade, a lida, então nós somos um todo biológico, né? Temos um estado psíquico, que é a nossa percepção do mundo, nós temos a sociedade, onde nós temos a inter-relação, e nós temos aí uma visão até um pouco mais ampla da nossa vida espiritual. Então o ser humano é esse complexo, o ser humano não se reduz a uma coisa só. O ser humano não é apenas um corpo, não é apenas um ser social, ele é esse todo complexo. Dentro disso, a gente tem, né, um nascer, um crescer, um evoluir, e a gente caminha para a finitude, né? Nós somos seres mortais. Então, dentro desse contexto, desse histórico, a gente tem percalços, a gente tem problemas, né? A gente fala que nós temos, o céu está aberto e nós criamos vários horizontes. O ser humano tem uma forma muito peculiar de observar o mundo. Então, a realidade de cada um é pela sua observação, né? É uma crítica que a gente faz hoje a essa sociedade corrida, né? Essa sociedade acelerada. Tem vários trabalhos, vários livros sobre isso, que é muito interessante a gente ler e tomar conhecimento. Então, assim, a gente vive numa sociedade frenética. Quando você me faz a pergunta, a causa da depressão, a gente vê, os seres humanos são seres heterogêneos, são seres diferentes, são seres que têm visões e percepções do mundo, né? Então, assim, dentro desse transcorrer da vida, eu falo que, assim, eu gosto de citar Raul Seixas. Ele fala que você não pare na pista, né, que é muito cedo para você se acostumar. Quer dizer, você para no meio da pista, mas cuidado que o carro pode te pegar. Então, a gente tem desejos, o ser humano é, acima de tudo, um ser desejante. Isso é mais uma visão psicanalista, adentrando já um pouco aqui. Então, na medida em que eu tenho que suprir o meu desejo, né, a gente fala, inicialmente, é uma visão bem mais técnica, psicanalista. A gente fala, por exemplo, que o ser biológico, a gente fala que a mamada biológica, que é o mamar da infância, a única que é assim totalmente biológica é quando a criança se amamenta a primeira vez. Porque na segunda vez já tem o contato desse binômio mãe e filho, que é uma comunhão, uma das coisas mais lindas da natureza, a maternidade, né? Essa comunhão. Na segunda
mamada, que ele vai querer se alimentar, ele tem que ter um prazer de contato. Então a gente vê o ser humano nessa amplitude. Então todo esse percurso que a gente vai ter desde a infância, na formação da personalidade, nas ocorrências de fatos que vão se suceder na vida de todos, pode ter percalços, né? E normalmente o que acontece é assim, a gente supera a maioria esmagadora das nossas dificuldades e em certos momentos a gente pode não ter de repente a reação mais satisfatória àquela coisa. Isso pode gerar um desequilíbrio. Normalmente nós andamos no equilíbrio dinâmico, né? Nós acordamos, nós fazemos nosso esporte, nós temos atividade de pai, nós vamos para a escola, a gente estuda, a gente trabalha, a gente paga as nossas contas, a gente faz isso de uma forma equilibrada. Quando surge um desequilíbrio, né, a gente pode se ver numa situação e que a gente às vezes não dá conta, né? É um termo muito usado hoje, né? A gente não dá conta daquela situação. Você começa a assim, não estou tendo o mesmo rendimento. Numa sociedade tão amalucada, tão determinada pelo trabalho, né, que às vezes a gente também liga o piloto automático e não percebe o quanto trabalha e não sabe o custo disso. Às vezes a gente trabalha tanto que a gente perde, né, o contato, às vezes, no seio familiar, às vezes nossa relação no trabalho não está uma relação tão solidária. Então, esse mundo que apresenta N oportunidades, um mundo de muita heterogeneidade, a gente pode se perder. Então, nesse desequilíbrio, isso pode repercutir num quadro depressivo, seja ele qual for. Eu tenho uma pergunta, né, até uma observação. Existe algumas vezes que nós, né, como seres emocionais, que somos movidos por emoções, sim, conforme o senhor disse, nós sentimos uma tristeza, né, por multifatores. Qual que é o ponto, qual que é a vírgula entre tristeza e depressão? Porque a tristeza é um dos fatores que evidencia a depressão. Mas até que ponto? Como que nós, o internauta, pode identificar uma tristeza não confundida com uma depressão? Eu acho que essa é a pergunta ouro, sabe, Militão? Muito bacana nessa possibilidade de a gente falar. O que acontece é justamente isso. Nós estamos vivendo uma sociedade, por vezes, intolerante. Nós estamos estressados, nós estamos agindo no limite, né? E muitas vezes, assim, o simples fato de ficar triste, se você pega na evolução histórica, em 1964, né, nessa época, em 1970, se terminava um relacionamento, né, afetivo, né, um relacionamento de amor, e aí eu falo, fulano tá na deprê. Era chique estar na deprê, porque ele estava na fossa, estava com dor de cotovelo, sim. Era uma coisa assim mais aceitável. Você vê como é que o pano, o fundo cultural, o lastro cultural move até os sintomas que a gente tem. Com certeza. Já atualmente, você vê às vezes reações muito mais adversas, assim, a pessoa está triste, já está com algum problema, as pessoas te interpelam. Não, mas eu estou triste, mas o que vem ser a tristeza, o que vem ser a depressão? Quer dizer, você, quando não consegue um objetivo, você pode, assim, você se esforçou, né? Você colocou muita vontade para fazer uma coisa, para conseguir um objetivo, seja um concurso, seja um relacionamento, seja uma partida de futebol, um evento social, qualquer proposta que você faz na sua vida, e às vezes você não galgou o resultado que você imaginava. Isso são fenômenos naturais que acontecem com todo. Então, você ficar triste, então tudo que é tristeza e depressão, de jeito nenhum. A gente tem mecanismos de readaptação que a gente, olha, não deu essa. Antigamente falava, vestibular tem todo ano, né? Então, vai outro, né? Se eu não passei esse ano, exato, eu tenho outro ano. Que bom que a gente tem a oportunidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ampliar isso. A tristeza, muitas vezes, é uma coisa que acontece, que você não consegue esse objetivo por algum motivo. Muitas vezes até você nem percebe um esclarecimento, você não consegue chegar, você está se sentindo difusamente bem disposto, mas é uma coisa bem mais transitória, uma coisa que se esvai por si mesmo, sabe? Já a depressão, ela é uma coisa que vai acontecendo, dependendo da sua intensidade, ela vai acontecendo, ela vai tendo um ciclo de acontecimentos, aquele coisa vai perdurando. Então, assim, a princípio, se você pensar que eu estou com baixo rendimento profissional, pessoal, sem interesse sexual, meu sono está alterando, eu estou com estopim curto, estou reagindo mais intensamente a reações que eu não fazia antigamente. Mudanças até
de libido, né? Com certeza, interfere fundamentalmente, às vezes, na vida sexual, né? A libido é totalmente atingida. Então, esse conjunto de sintomas que variam de forma da pessoa, de acordo com a personalidade, com a percepção, se ele perdura aí mais de 15, 20 dias, 30 dias, a gente já começa a ficar de olho que tem um quadro que não está se resolvendo por si só, e não é uma tristeza simples, que eu fiquei com raiva da minha mulher, porque meu filho fez isso, tirou uma nota baixa na escola. Esses eventos cotidianos que acontecem com todos nós, e que às vezes são sobressaltados, as pessoas chegam no consultório, meu filho tirou 0, meu filho tomou pau, quer dizer, alguma coisa que não está dinamicamente equilibrada, que pode resultar nisso. Então, se você perceber um período mais prolongado, esses sintomas em conjunto, né, vindo, você tem que fazer uma investigação. Seria legal procurar um médico, um clínico geral, um médico especialista em saúde mental, para tentar te ajudar, para ver se tem algum foco. Então a tristeza seria uma coisa mais suave, não que ela não possa ter um momento assim, de tristeza profunda, né, mais fugaz. E a gente tem que separar também, né, porque o que causa depressão? Por exemplo, você tem uma depressão reativa, que você tem por um momento. As nomenclaturas, Militão, são muito amplas, sabe? São muito. É uma taxonomia que a gente fala, é nome que se dá para tudo. A gente é muito influenciado pela psiquiatria americana, que tem tal lá do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e tem o DSM deles lá, que é em inglês, né, transtorno de desordem mental. A gente observa assim uma coisa descritiva, uma coisa obsessiva de falar tudo e tem que ter tanto. Me lembro que, na época de formação, eles tinham uma escala, falando da depressão, que, por exemplo, o evento principal que era para você ter 50% nessa tal escala, que eu me recordo o nome, era a separação matrimonial, né? Aí tinha lá, por exemplo, perder um filho, né? São fenômenos de monta que são significativos, que podem mexer com a rotina da pessoa. Então, assim, são situações que acontecem que cada um vai reagir de um jeito. Você vê pessoas passando por dificuldade, por agruras, e a pessoa consegue sublimar aquilo, se adaptar. E você vê reações aí, assim, culturalmente até não tão intensas, que a pessoa às vezes pode desenvolver um fenômeno depressivo, né? Então, assim, na verdade... Especialista, Dr. Paulo Leite, que podem atuar diretamente na depressão. Temos só para mim ter uma ideia, assim, porque essa divisão didática, muitos internautas aí muitas vezes não sabem essa divisão. Tem um psicólogo que faz um tratamento mais sem a parte de medicamentos, né? Isso, mais uma psicoterapia, isso, né? mais psicoterapia. Uhum. Temos aí o psicanalista, temos o psiquiatra. É de acordo com o tipo de depressão, só para nós termos aí uma didática, como orientar os internautas aí para... O estímulo, a gente fala muito, né? O estímulo, ele é pessoal, né? A pessoa de procurar ajuda quando não está sentindo uma situação desenvolvendo dentro da sua normalidade pessoal, da sua vida. Então, assim, a nível de saúde pública, por exemplo, a primeira porta de entrada é o APS, é a unidade de saúde, né? Lá, de modo geral, nós temos, né, desde o agente de saúde, que pode ser um contato, que é um elo da equipe, que é um programa fantástico que eu tive a oportunidade de trabalhar, como você já citou, numa comunidade incrível, que eu tenho grande carinho, que é a comunidade do Jardim Natal. Fiquei lá quase 20 anos, né? E a gente vivia o cotidiano. Então, desde o agente de saúde, que é o elo que traz, que aconteceu isso lá, teve um falecimento, né? Ao médico que está lá como clínico, o médico do PSF, ou o médico clínico na UBS tradicional, temos assistente social e tem essa escuta, tem o enfermeiro, né, que percebe uma normalidade, aquela senhora que você visita na casa, o médico de família faz a visita domiciliar. Então, esse contato pode ser o inicial por aí. A partir daí, muita coisa dá para ser resolvida de atenção primária. E assim, quando realmente se toma as atitudes, as medidas, e que aquilo não está surtindo efeito, ele pode ser encaminhado tanto para o psiquiatra, que é o especialista em saúde mental, ou então até para uma psicoterapia. As psicoterapias também variam muito, e eu costumo dizer que existe um remédio para cada pessoa e uma terapia para cada pessoa. A gente sabe, por exemplo, os adolescentes, como funciona muito bem as psicoterapias em grupo, né? Então é uma ferramenta muito interessante que ajuda muito. E já, por exemplo, quando a pessoa tem uma visão mais voltada assim,
que queira uma terapia voltada, por exemplo, para um tipo de problema mais pessoal, emocional. A psicanálise é uma coisa muito interessante, e também nós temos outras psicoterapias, a cognitivo-comportamental, que ajuda muito em situações onde há compulsões, onde há sintomas, às vezes, aditivos, né, de uso de álcool e droga. Então, assim, a gente tem recurso, a gente tem sistema para isso, tanto o sistema público como particular, e, assim, esse estímulo é muito pessoal. Normalmente, na atenção primária, começa por lá para haver um devido encaminhamento, para poder, assim, na verdade, você tem o psicólogo, você tem o médico, você tem o clínico, você tem o psiquiatra, assistente social, né, que é muito importante entender esse conjunto, e ali você consegue perceber essas facetas da vida da pessoa e dar um auxílio, que são um apoio, né? E quando mesmo você tem uma depressão instalada, que a depressão não é fingimento, a depressão não é uma coisa que é brincadeira, né? A depressão, infelizmente, pode chegar ao suicídio, e a pessoa, quando está com necessidade, deve buscar. Nós temos hoje uma gama de medicamentos, a farmacoterapia que a gente fala, que ajuda muito, e a gente tem resultados muito bons, né? Mas você vai desde uma repressão reativa situacional para um problema, você vai desde a tristeza, da depressão reativa, você tem o luto, né? Quando a gente perde um ente querido, que normalmente dura aí em torno, não é um número fixo, né? A gente não pode se ater a número de dias, se passou de um dia. Não é assim. Em torno de 2 meses você fica assim mais para baixo, sente muita saudade, rememora muito, fica contando muitos casos antigos, né? Muito lembrando a pessoa, aquela referência que ajudou na formação das pessoas. Então, assim, e você vai até um quadro de depressão mais intensa, né? Que às vezes a pessoa mesmo, a farmacoterapia é fundamental nessa primeira etapa, e a terapia pode ser, são todas apoio. E é importante salientar, Militão, que é muito bacana isso, eu converso muito com os pacientes, o paciente é que se cura, ele que tem o leme da embarcação. Ele vai descobrir os caminhos dele, ele vai fazer uma autoanálise também, ele vai ter um processo de autoconhecimento, e ele vai se reerguer, ele vai procurar orientação, vai procurar um segmento novo, né, por um período de instabilidade que todos nós passamos, querendo ou não, superando com maior ou menor dificuldade. E às vezes o que mais chama a atenção é que as coisas acontecem simultaneamente. Quando você tem um evento só, e às vezes é mais fácil superar. Quando acontece sucessivas, uma perda de emprego, morte de um familiar, uma doença na família, isso vem junto. Às vezes nós somos seres humanos, né? E como seres humanos a gente sofre as agruras da realidade, né? E a vida não é fácil, mas a gente consegue enfrentar. Não é para ninguém, né? Verdade. E existe também, doutor Paulo, eu já li, o senhor que é o técnico pode esclarecer com mais fidelidade, a chamada depressão invisível. Ou seja, você internauta pode estar depressivo, sem saber. Então, muitas vezes, nós estamos doentes e não sabemos. Temos vários sintomas e não sabemos que estamos com aquela doença. Como que a medicina avalia? O que o senhor pode nos esclarecer a respeito dessa... É verdade, essa nomenclatura que eu estou dizendo tem várias classificações, a gente chamava isso de depressão mascarada, até depressão subclínica, que não se manifestava tão assim, e aí você perguntava, inquiria para as pessoas, e a pessoa às vezes não tinha uma razão específica, um evento que chamasse a atenção na vida. Aí nós temos que nos atermos também, buscarmos, né? Nós temos doenças orgânicas que levam à depressão, né? Nós temos, por exemplo, transtorno tiroidiano, o hipotiroidismo, principalmente na mulher, é uma causa muito frequente. E outra coisa a salientar, já que eu falei da mulher, a mulher ainda é um ser que procura mais, um ser humano que procura mais. O homem é mais resistente. Infelizmente, muitas vezes nos automedicamos, né? Infelizmente, né, doutor Paulo? É verdade, eu acho que essa responsabilidade, a gente passa pela sensibilidade, né? A sensibilidade muitas vezes foi colocada no período histórico nosso cultural da nossa sociedade ocidental, como uma forma, sensibilidade é coisa de mulher, né? Assessoria às mulheres. E na verdade as mulheres têm um negócio muito diferente do homem, né? Que é a maternidade, né? Então isso é incrível como essa sensibilidade, a mulher tem esse coisa mais que o homem. Mas o homem não tem que ter vergonha, né? De buscar, se ele estiver sentindo algumas dificuldades. Isso às vezes também faz o cara às vezes procurar mais a bebida, né? Até o uso de droga hoje, infelizmente, é uma realidade grande, o acesso facilitado pelas flexibilidades das coisas. Então, assim,
essa depressão mascarada, só para não perder o rito, subclínica, então às vezes a gente tem que buscar uma causa orgânica, né? E você pode, por exemplo, ver caso de transtorno tiroidiano, o tiroide leva à depressão. E a depressão é aquela doença, Milton, que ela pega o corpo inteiro, né? Então ela vai desde o esquecimento, a pessoa às vezes vai consultar, acha que está esquecendo, será que eu estou com Alzheimer precoce? Será que eu estou com quadro demencial? A pessoa fica desanimada. Ela baixa autoestima, exatamente. perde vontade de se alimentar ou se alimenta muito. Exatamente. Tem esses dois fatores. A alteração do sono pode ser tanto para sono de mais para sono de menos. Tem sobressaltos noturnos, pesadelos, que mostram às vezes um conflito emocional que está ali aterrado nessa confusão, né? Às vezes ela fica agitada, muito agitada, é um sintoma, né? Também irritabilidade, o limiar baixo, o humor variante, né? Reagindo de forma mais intensa ou até de forma não querendo fazer as coisas, né? Sem aquela vontade de buscar, de defender, de buscar o seu direito. A pessoa fala, eu estou diferente, eu não estou da mesma forma. Então a gente também tem que lembrar, alguns medicamentos podem levar à depressão, sabe? Então, alguns antihipertensivos que a gente tem por aí, às vezes a pessoa começou a tomar o remédio e ela sentiu mal, e a pessoa assim, a vida está boa, mas após o uso do medicamento, tem medicamentos que ultrapassam a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que tem no cérebro, né? E às vezes assim, a simples troca daquele medicamento por uma outra condição que a pessoa precisa, pode levar à depressão. Então assim, os casos sempre têm que ser individualizados. É outra técnica que eu gosto de bater quando a gente fala de depressão mascarada, depressão subclínica, invisível, né? São vários termos. É assim, nós temos que valorizar a subjetividade. O mundo de hoje, a nossa correria, a nossa sociedade acelerada, perdeu a intersubjetividade. É aqui o nosso podcast, poder conversar, poder falar. Poder ventilar aqueles causos de mineiro que tinha antigamente, que é a tradição nossa com pãozinho de queijo. Exato. Isso assim se perdeu. Ali era uma terapia social, Militão. Doutor Paulo, você tocou num ponto interessante. A nossa sociedade machista muitas vezes leva até o preconceito. O homem tem vergonha de falar que está com depressão, muitas vezes. Ele tem vergonha de abordar o assunto, a sua doença. Ele fica inibido, né? A própria situação. E aquilo pode piorar, né? Porque quando você aborda o assunto, quando você expõe, a capacidade de você ser ajudado é maior do que quando você esconde, quando você não busca ajuda, né? Talvez você, internauta, está aí nesse momento, doente, precisando de ajuda. Você é um ser humano, procure ajuda. Vá até um posto médico, converse com o seu médico, converse com seu terapeuta, com seu psicólogo, com seu amigo. Procure ajuda, porque a depressão, ela pode levar à morte, doutor. É verdade, Militão. Você está citando, eu acho que parece que a coisa começa a ficar repetitiva, e como tem a sabedoria dos mais antigos, no sentido dos ditados que eu costumo dizer, a prevenção é o melhor remédio, tudo que você pega no início é mais fácil, e não adianta a gente fingir, jogar a poeirinha para debaixo do tapete, né? Então essa possibilidade de criar essa convicção, que é sinal de fortaleza interna, sabe, Militão? Não é sinal de fraqueza, não. Quando eu busco ajuda, o ser humano não é uma ilha. Aí, parafraseando Aristóteles, o ser humano é, acima de tudo, um ser social, né? Lógico. Então a gente tem essa oportunidade lá em Santa Cruz, né? Na Clínica Vida e Saúde. Eu agradeci lá, nós já temos um vídeo lá agradecendo, de estar conseguindo realizar um trabalho onde a gente consegue sentar, a gente consegue olhar nos olhos, a gente conhece a história da pessoa, a gente consegue ver a pessoa seguidas vezes, né? A gente tem uma programação de atividades, quer dizer, a gente consegue aproximar da realidade da pessoa no loco, né? Em loco, onde a pessoa vive, entendendo como são as relações sociais, que para algumas pessoas, às vezes, vir no centro de fora, você vê que é um ambiente diferente, já tem os ônibus, quer dizer, imagina as pessoas idosas, como isso é necessário para a pessoa idosa já ter um reflexo mais baixo, já ter uma dificuldade de ambulação. Quer dizer, quando você fala, sua mãe não pode ir sozinha, você está evitando aí uma fratura, olha a prevenção, você está evitando um acidente, um TCE, quer dizer, um traumatismo crânioencefálico. O idoso cai, o idoso é frágil, o idoso às vezes cai, né, porque fraturou, e não cai porque ele fraturou antes de cair. Então a queda é por esse motivo, né, que ele pode ter, por exemplo, osteoporose, mais comum nas mulheres também, chamando a atenção. Então esse conjunto de coisas nos deixa muita vontade de chamar que assim,
A saúde não é só saúde física, né? A saúde é a saúde mental, a nossa saúde emocional. O ser humano é, acima de tudo, um ser social, como diz a história, e a gente acrescenta que é, acima de tudo, um ser emocional. Nós temos que aprender a lidar com isso. Lembrando aqui que o Dr. Paulo Leite também é médico da Clínica Vida e Saúde. E já presenciei lá, Dr. Paulo Leite, pacientes que já chegaram para consultar com o senhor, eu não entendo, não tenho essa capacidade médica que foi otorgada primeiro cientificamente, depois por Deus ao senhor, mas alguns pacientes chegaram lá reclamando. Depois da primeira consulta, às vezes sem entrar num medicamento, as pessoas já se sentiram melhores, ou seja, a consulta foi uma conversa, não foi nem, E é o que o senhor falou. Muitas vezes nós conversarmos, nós nos interagirmos uns com os outros, já tem uma melhora aí significativa, né, doutor? Não tem dúvida disso. E também, assim, essa recepção, esse acolhimento no momento de fragilidade é o primeiro passo para o fortalecimento dessa relação, que vai resultar numa coisa boa, vai resultar numa melhora. E muitas vezes, às vezes, a gente conversando, a gente tem um trabalho mais ampliado lá, né? Eu me lembro da dona Sônia, sua irmã, falar comigo: doutor, é impressionante, aquele paciente arrumou um emprego, o senhor mandou ele, você não tem que tomar remédio, você vai arrumar um emprego e você vai trabalhar. Foi direto. Foi direto para o trabalho, não tomou remédio nenhum. Quer dizer, ele tinha ali uma depressão, uma coisa angustiante, aqui da dor no peito e a mão suava. Eu posso falar vários sintomas que a pessoa... Eu tenho isso também, a gente se identifica. Todos nós temos isso. Quando isso se torna persistente e coisa, quer dizer, ele arrumou um emprego, ele conseguiu pagar as contas do mês, né? Ele precisava de um empurrãozinho para ele voltar para esse equilíbrio dinâmico dele e seguir a vida dele. Quer dizer, hoje está muito bem. E quando necessário que você use a medicação, é assim, a gente espera aí, de acordo com cada caso, um prazo mínimo, a gente conversa: esse remédio não é para toda a vida, o paciente tem muita preocupação com os efeitos colaterais e tudo. São medicações muito seguras, a gente pode usar com muita tranquilidade, orientação médica. E aquela coisa, o paciente vem sempre assim: o remédio, doutor, isso aqui foi bom para o outro. Às vezes pode não ser o seu. Às vezes a gente erra, a gente demora. Erra no sentido assim, a gente faz tentativas para atingir o melhor para o paciente. E às vezes você tem uma medicação maravilhosa, né? E que dá resultados fantásticos. E às vezes não dá certo para um paciente. Por isso que tem essa especificidade, essa individualidade e essa subjetividade de cada caso, né? A medicina tem essa coisa bonita. Porque, por exemplo, você não trata a pessoa como se fosse um veterinário que, dá a vacina lá pro rebanho, né? Não desmerecendo nenhuma coisa. Mas vendo que o ser humano tem esse algo mais, que esse toque, essa acessibilidade, essa percepção de como uma palavra também melhora essa autoestima, como que esse encaminhamento para um psicólogo, onde ele possa se ver, porque às vezes ele tem pensamentos que são às vezes intimidativos, ele não quer pensar sobre aquilo, mas quando ele consegue ver de outra forma, porque ele está tão acuado, ele está com tanto medo, ele está com medo de falar que ele é fraco, que sei lá, ele é frouxo, entre aspas, que ele não consegue fazer, que ele é um incapaz. E se ele persistir por mais tempo que você está dizendo, igual nós homens temos a tendência de protelar, aí pode agravar um caso que a gente poderia resolver antes, né? Doutor Paulo Leite, uma pergunta aqui, eu acho muito interessante, para o senhor responder para os nossos internautas. Doutor Paulo Leite é médico do Programa Saúde e Família, já atuou na UBS Jardim Natal por mais de 18 anos, em várias UBSs o doutor Paulo Leite passou, e hoje atua como médico regulador. É um médico que direciona pacientes, para os hospitais, ou seja, ele verifica todas as patologias todos os dias, doutor Paulo Leite? Verdade. O senhor analisa ali, direciona, ele está acostumado tanto do Programa Saúde e Família, atenção primária, como urgência e emergência. Qual o conselho que o senhor dá aí como médico para o nosso internauta? Para ter uma saúde de qualidade, uma vida de qualidade, para a nossa saúde. Esteja à vontade aí. Lógico que o tema em foco é a depressão, mas é um tema psicossocial que está dentro do contexto da sociedade. Então é importante o que o senhor tem a dizer aí para os nossos internautas. Quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas palestras, às vezes em colégios, às vezes em eventos, de saúde mental, de conferência de saúde mental, graças a Deus nós temos várias organizações já nesse sentido, reconhecendo, a gente está batendo numa tecla que são os hábitos saudáveis de vida, sabe, Militão? A gente quer cuidar do corpo, então o corpo não foi feito para ficar parado. Então você vai fazer um pilates, você vai fazer
uma corrida, tudo com orientação médica adequada. Você vai fazer a natação, você tem que fazer o que você gosta. Eu, por exemplo, faço musculação. A capacidade de deambulação, de melhorar a perna, o equilíbrio. Eu gosto de dar uma corridinha. Isso é muito bom, isso é muito importante. Pode correr. Os trabalhos hoje já mostram, os cardiologistas são mais experts nisso aí. Hoje quem mora no alto, quem sobe e desce rampa, quem sobe escada, isso já é bastante significativo, a melhora que a pessoa consegue, melhora a qualidade de vida. Então, hábito saudável de vida é uma alimentação saudável. Nós temos que parar de comer tanta porcaria, tanto fast food, no sentido, você não vai morrer. Tem se você esse mau hábito, doutor. tem E muitos internautas têm esse mau hábito. Isso vai repercutir, por exemplo, no diabetes, na hipertensão, que virou epidemia, né? Então, assim, se você não faz uma atividade física, principalmente quando é jovem a gente não sente nada, mas depois dos 40, 50 anos você vai começar a sentir, já você está virando a curva ao envelhecimento, né? Começa a haver um envelhecimento, aí você vai sentir a perna, a parte psíquica. Então, o corpo são e mente sã, né? A gente tem que estar bem. Os hábitos saudáveis de vida nos conduzem a isso. Então, uma alimentação saudável, equilibrada, né? Uma atividade física, uma alimentação em que você tenha regramento, um trabalho saudável, ideias positivas. Eu sempre digo que atitude positiva só não resolve, tem que ter trabalho. Mas eu sempre digo que pensamento negativo só atrapalha. E eu digo que pensamento positivo só não resolve. Tem que ter aquele start, né, de começar e fazer a coisa atuar. Então, eu acho que tem hábitos saudáveis, que é falar um bom dia, é você ter o vizinho, onde você tem um apoio, você tem uma solidariedade humana. Nós estamos perdendo isso pela essa... Você mora num prédio de 30 andares, às vezes você conhece um ou dois, você não encontra no elevador, né? É uma não coisa... tem esse contato pessoal, não tem essa... Nós temos que voltar interação social. E valorizar a relação intersubjetiva humana, essa troca, onde há essa comunhão, essa convivência, essa solidariedade que é muito importante, que hoje está um pouco perdida. Exato. Acho que estamos na era da tecnologia e esquecendo... A gente se preocupa também, e isso repercute na saúde mental, a gente se preocupa demasiadamente, por exemplo, hoje com a tecnologia. Ninguém é contra a tecnologia, todos os avanços que ela trouxe. Fizemos um podcast para falar de como devemos usar, como... Exatamente. Devemos e podemos, né? Usarmos a tecnologia para que seja não um mal, né? Eu acho que redes assim, sociais... tudo que a gente faz... Hoje um paciente me abordou e me perguntou, tudo que a gente faz com equilíbrio, eu acho que é muito legal. Então, você assistir a televisão, você ter o seu hoje já computador, né? Nem só o celular, que não é só um telefone, o computador, o vídeo, você ter ele como auxiliar, você ter a internet para fazer buscas objetivas, usar de forma adequada. E assim, tudo na vida tem um lado positivo e negativo, né? Se a gente conseguir ter esse lado positivo de usar as coisas num bom sentido, de fazer com equilíbrio, a gente vai galgar aí mais saúde mental, mais saúde biológica. E sempre lembrando, a prevenção, a alimentação, a atividade física, ideias boas, ter lazer, né? Eu sempre ponho para os meus pacientes, falo, você tem que ter o trabalho, que a gente fica lá. Se a gente pudesse dividir, né, Militão, para fazer o equilíbrio, o trabalho, a família, o lazer e estar com você, o individual. Eu sempre falo, se desse para dividir aqui 25%, a gente ficaria 100%. O 100% não existe. O ser humano é um ser desejante, é um ser errante, a gente erra, a gente acerta. A maioria das nossas coisas na vida, às vezes a gente até erra, a gente não percebe isso. A gente passa num concurso, é uma, duas vezes que a gente acerta e ali a gente mantém a vida da gente. Então é muito bacana quando a gente consegue assim, estar no centro como pessoa, saber o que eu quero, perguntar para mim se aquele é meu objetivo, né? Saber, a não aceitar assim, a olhar para o mundo com a nossa refração, com o nosso olhar, o que eu penso sobre isso? Porque se uma maioria ou uma minoria, ou minorias, ou maioria, tem uma visão, você não precisa ser igual. Com certeza, temos os nossos pensamentos. A individualidade. Doutor Paulo, pós-pandemia, o aumento foi muito significativo, né? Sim. Principalmente nos casos de depressão. Depois também vamos falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. E outro questionamento. Depressão tem cura. E ela pode retornar novamente? Como que a gente pode avaliar esses... Depressão tem cura, depressão tem tratamento, a notícia boa é essa. Todos nós estamos sujeitos a esses eventos da vida, como nós dissemos anteriormente. Depressão tem cura, tem tratamento, né? Com todos esse conjunto de coisas, individualizando.
Existe recorrência, né? Pode acontecer. É lógico que o trabalho a gente tenta perceber antes, a gente tenta fazer essa atividade, porque, Militão, hoje é muito comum o paciente já chegar num colega médico, na gente, né, já passou por outros colegas, já vem medicado, né? Antigamente começava a entrevista, hoje já tem a entrevista mais o adicional, já ter passado por um sistema de saúde, né? Então a gente sabe que tem cura, pode acontecer recorrência e a gente tem que trabalhar porque também a depressão pode levar, no momento de desespero, até casos de suicídio, né? Então a gente trabalha sempre nesse sentido de não deixar prolongar para a gente poder. Realmente, o Covid foi ainda, acho que ainda vai ser dito muito ainda na literatura médica, né? Ainda vai ter muita. Foi realmente atingiu a humanidade de uma forma inesperada, de uma forma geral, com sequelas, com coisa. Nós estamos tendo hoje vários tipos de doença que a gente vê aumentando a incidência, não sabemos ainda, né? Tão bem esclarecido. E a depressão foi uma delas, né? Esse medo, né? Essa sensação de finitude humana, quer dizer, a gente sabe que a gente está numa nave, né? A Terra é uma nave, nós somos tripulantes. Um dia nós vamos, mas como estiver aqui, podemos viver bem e fazer o melhor, né? Então, assim, eu sempre digo nas palestras, assim, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem e não pode ser bobo de ninguém, né? Temos que fazer isso. Então, acho que se a gente sente necessidade, se a gente está num momento meio drepê, meio caído, não está dando conta, procure ajuda. Ajuda é uma significativa. E aí, tentando já responder, falando um pouco, você falou da síndrome do pânico, né? É mais um transtorno de ansiedade, né? Que é um estado agudo, né? O transtorno do pânico é uma coisa, digamos assim, entre aspas, meio maluca, que te leva a N especialista. Né? Você para num pronto-socorro, está com dor no peito, você acha que está infartando, né? Você chega suando, é uma sensação, é uma coisa que é real, né? Que a gente sabe que o eletrocardiograma vai dar normal. Né? Você pode dosar as enzimas do sangue, vai dar normal, mas a pessoa está sentindo, né? Então ela tem a sensação. Ele pode morrer com esses sintomas, doutor? Não, a síndrome do pânico em si não vai matar a pessoa. É um estado de alerta, de sensação iminente de morte, é uma sensação muito ruim, que é um estado agudo de ansiedade. Eu já lidei com pessoas, a pessoa tem aquilo mentalmente formalizado e a pessoa acredita que está mesmo infartando. Sim. Às vezes é necessário que se faça lá os exames, né? O exame de sangue, o eletro, e mesmo assim a pessoa precisa do especialista para que ela não está com aquilo. E ela vai acreditando que está morrendo. Essa sensação... É triste, tá? Você é internauta, é uma doença mesmo, e a pessoa sente e os sintomas nela são presentes, né, doutor? Verdade. Ele para num pronto-socorro, ele vai num cardiologista, às vezes procura um pneumo, que você está sentindo alguma coisa, o que mais que tem? Será que não pode ser tireoide? Será que eu estou com um tumor na tireoide? Quer dizer, você vai entrando no mundo das ideias, no mundo, a gente fala no imaginário, né? E o imaginário não tem limite, né? A gente tem o real, tem o imaginário e tem o simbólico, né? Quando eu ouço alguma coisa, eu imagino algo. Quando eu vejo alguma coisa, eu simbolizo. A cor vermelha, por exemplo, eu posso lembrar do Flamengo. Né? Se eu ouço algo de um murmúrio, eu acho que alguém pode estar sentindo dor ali atrás da porta. E quando eu vejo alguma coisa que é real, eu vejo alguém com uma fratura, um acidente, você vê a perna quebrada. Quer dizer, isso tudo é do ser humano. Então, a perna quebrada eu preciso do ortopedista. O infarto eu preciso do cardiologista. E no transtorno do pânico eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um clínico geral para resolver, para dar continuidade disso. São tratamentos diferentes e assim, é lógico, se você tiver uma crise de ansiedade aguda, que é um transtorno agudo de pânico, né? De ansiedade aguda. Se eu tiver uma hipertensão, que a pressão vai subir, o coração vai ficar acelerado, você vai ficar no estado hiperdinâmico que a gente fala. Se a pessoa já tiver, ele pode dar vazar, né? Se ele já tiver uma placa no coração, uma placa no pulmão, ele pode, no estado de nervosismo acentuado, passar mal. E aí acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa levar a outra. Porque já tinha uma base, teve um fator desencadeante. E o pânico normalmente tem fatores desencadeantes também. Então, assim, vale muito a pena, tem tratamento, é um distúrbio químico no cérebro, o pânico, né? Como a depressão, um distúrbio químico, são neurotransmissores lá, entre uma célula e outra tem ali um receptor que joga um hormônio para lá e os remédios atuam ali. Então isso está bem estabelecido. Então assim, no século XXI, nós temos que procurar ajuda, nós temos elementos para tratar, nós temos elementos para evitar a recorrência, temos elementos para melhorar a qualidade de vida, tendo uma qualidade de vida saudável nas pessoas. Mas a pessoa precisa
precisa procurar tratamento e acreditar que está sentindo, né? Exato. Porque muitas pessoas estão sentindo, as pessoas estão passando por aquele momento e não sabem, né? Tem que procurar o auxílio de alguém que possa estar, né, tentando direcionar ele. No caso, o médico, o enfermeiro, a UBS, enfim, procurar um atendimento médico. Doutor Paulo, estamos chegando mais no final de um podcast, tá? Eu quero agradecê-lo por esse tempo que o senhor nos concedeu, né? E quero aproveitar para o senhor fazer as considerações finais, tá? Lembrando que o doutor Paulo Leite é médico de família, médico PSF, Programa de Saúde de Família, psicanalista, né? Médico também especialista em saúde mental, médico da Central de Vagas, médico regulador, tem uma experiência enorme aí. Doutor Paulo, suas considerações finais. O que o senhor orienta para o nosso internauta? O que o senhor pode falar para ele? A importância dos cuidados? Quem ele deve procurar? O senhor já falou, mas de última análise aí, o que o senhor tem a dizer para os nossos internautas a importância aí de estar procurando socorro? Acho que muito bacana, esse tema é um tema relevante, né? A gente deixa essa mensagem final, porque o adoecimento é uma condição humana, né? Como a morte, a finitude, também é uma condição humana. Já que nós temos o milagre da vida, né? Vamos viver mais e melhor, né? Vamos seguir esses hábitos saudáveis e a gente pode precisar. Eu acho que a gente ser mais flexível, a gente trabalhar melhor a emoção, saber que isso é um valor interno, né? É sinal de fortaleza quando eu reconheço que eu tenho um sentimento. É lógico levar isso com muito respeito, né, Melidão? A gente poder falar para o outro que gosta do outro com respeito, respeitando todas as diferenças, né? Numa sociedade tão heterogênea, tão cheia de inflexões e às vezes até talvez de poucos radicalismos, né? A gente pode conviver de forma harmoniosa. E o senhor falou, doutor Paulo, sobre o milagre da vida. Pessoalmente, o senhor acha que a fé ela pode ajudar as pessoas? Eu vou falar agora mais como pessoa do que até como médico, como profissional. A gente vê muito a importância de as pessoas que têm a oportunidade, nas suas religiões, seja ela qual for, como isso é importante na vida da pessoa e como isso auxilia também no enfrentamento do dia a dia, né? Nos nossos problemas, nas nossas necessidades. Então é muito bacana. A religião ela é um lenitivo, né? O lenitivo de uma crença, né? Ele abranda, ele sublima as coisas e a pessoa, tudo com muito equilíbrio, né? Eu falo que religião, futebol, política, a gente tem que ser sempre mais equilibrado, lógico, sabendo entender o outro. E respeitar a fé de cada um. Sempre, sempre. Eu acho que o respeito, se eu pudesse dar um conselho hoje, você está me pedindo essas considerações, hoje quem é tolerante, quem sabe entender, respeitar o outro, ele tem uma virtude que faz ele viver muito melhor. Eu acho que a gente partir por aí, a gente vai construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais efetiva e mais humana. Temos um versículo bíblico muito interessante. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus respeita todas as pessoas. Então nós, seres humanos, temos essa obrigação divina de estarmos respeitando uns aos outros, mesmo quando não concordamos, né? Exatamente. Com as diferenças, né? Não tem dúvida. Temos diferenças e vamos continuar ter pro resto da nossa vida, mas temos que ter esse respeito, né? As diferenças e concordarmos com a diferença, né, doutor Paulo? O senhor está falando aí sobre eu abri oportunidade para as considerações finais, mas o senhor falou um tema aí que eu acho interessante, né? Sobre a fé. Todos os centros de recuperações, eles têm lá psicólogo, psicanalista, mas tem o padre, o pastor, o guia lá, né, religioso, que naquela instituição que ajuda aquele paciente a manter uma harmonia, manter a sua fé. E aquela fé, muitas vezes, a recuperação no centro de recuperações é muito grande, né? Às vezes até maior do que a ciência, né? O senhor concorda? Como que tá? É verdade, a gente tem experiência isso aí na parte, por exemplo, da dependência química, né?
muito característico. Às vezes, na medicina pura e simples biologicamente, a gente tem em torno de 30%, 40%, fora recaídas, etc. A gente consegue, com terapias, com trabalhos mais amplos a nível até de religiosa, a gente consegue coisa muito melhor, até a nível de 80%, sabe? Então, acho que isso vem provar que a gente não é só uma coisa Matéria. fechada, Isso. só matéria. Nós temos esses a mais aí. Nós temos um corpo, esse corpo é perecível, esse corpo é falível, mas nós temos uma mente, nós temos uma vivência social, nós temos uma vivência espiritual. E o ser humano é esse todo complexo, bonito, maravilhoso, né? Essa criação divina que esse todo está todo envolvido nesse conjunto de coisas. Por isso que a gente tem que trabalhar em cada pedacinho para fazer um resultado melhor. Confie em Deus, né? Confie em Deus, procure ajuda médica, concilie isso e, acima de tudo, acredite em você. Com Deus, com o médico e com a sua autoestima, você pode vencer. Tenha certeza que a vitória é certa. Você pode vencer todos os obstáculos. Quero agradecer hoje ao Dr. Paulo Leite, que se disponibilizou a estar aqui, Dr. Paulo Leite, a estar contribuindo um pouco com a nossa sociedade, esclarecendo, falando, passando a sua contribuição, não somente como médico, mas como pessoa. Dr. Paulo Leite é médico na clínica Vida e Saúde, é um profissional assim top, mas acima de tudo é um ser humano muito grandioso, muito abençoado, que trabalha com a gente lá, que é um amigo da nossa clínica. Grande abraço, Dr. Paulo Leite, grande abraço a você que nos acompanhou até agora e nos visite. Visite aí nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, nos acompanhe, dê a sua sugestão, a sua crítica, faça aí o seu comentário, para que nós possamos cada dia mais estarmos trazendo temas que possam estar contribuindo para cada dia uma sociedade cada vez melhor. Grande abraço.